Muito bom dia, gente! Ou boa tarde, boa noite, não sei quando que tu tá assistindo esse vídeo, mas hoje eu vou te ensinar a costurar o nosso conjunto palma. O nosso conjunto palma é um conjunto de moletom, calça e moletom. Na calça, a gente vai usar dois zíperes de 15 centímetros para fazer um detalhe na barra, mas é super opcional, tu pode não usar também. A gente vai usar a ribana, tanto para os punhos quanto gola e barra do nosso moletom, e elástico no cós da nossa calça. Eu tô usando aqui um tecido de moletom, um tecido de ribana, mas dá pra fazer com lãzinha, dá pra fazer com moletinho, malha winter, enfim, uma infinidade de possibilidades. Eu vou fazer pra mim, aqui nesse vídeo, o moletom do conjunto palma tamanho P e a calça do conjunto palma tamanho P, ambos pra mim. No vídeo aí tá aparecendo o meu namorado também, eu fiz pra ele o moletom tamanho GG e a calça tamanho G, lembrando que ele tem 24 anos e 1,83 de altura. Ah, se tu tá pelo YouTube e quer costurar o conjunto palma junto com a gente, eu vou deixar aqui na legenda o link pra te adquirir o molde do conjunto palma. Se tu já imprimiu o teu molde lá na plataforma, tu pode ter impresso tamanho A4 como eu e unir as páginas. Eu sempre escolho unir as páginas com fita crepe, mas dá pra ser com fita durex, cola, cola bastão, enfim, do jeito que tu quiser. O que importa é unir as páginas. Ou dá pra imprimir no tamanho plotter também, que aí vem em uma ou duas folhas enormes. Todos os moldes ali é só recortar. E pra gente poder começar a parte do corte do nosso tecido, uma coisa que a gente tem que se atentar antes de começar o corte é o sentido do fio. Todos os nossos moldes aqui da plataforma têm uma linha aqui no meio, que indicam o sentido do fio. Tá, mas o que é esse sentido do fio? O sentido do fio vai nos indicar como a gente vai posicionar o nosso molde em cima do nosso tecido. Sempre o sentido do fio, ele vai ficar paralela à nossa ourela do tecido. Tá, mas o que é a ourela do nosso tecido? A ourela do nosso tecido nada mais é do que a lateral dele. Quando a gente compra o tecido, ele tá dentro de um rolo, certo? Essas laterais do nosso rolo são as ourelas do nosso tecido. Aqui, por exemplo, no meu tecido de moletom, na maioria dos tecidos tem isso também. Ele tem marcas bem na ourela. Ó, vocês conseguem ver que ele tem marcas aqui, ó. Isso aqui é a lateral do nosso tecido. Eu tô aqui só com um retalho pra gente conseguir ilustrar, tá? Então, se a ourela do meu tecido tá aqui, eu vou posicionar todos os meus moldes com as flechas paralelas às ourelas do meu tecido. Certo? Agora eu vou cortar todas as partes do meu conjunto palma e aí a gente vai pra melhor parte, que é costurar. Vamos lá? Cortei todas as partes do nosso conjunto palma e a gente vai começar a nossa costura pela calça. Então, se tu quer costurar primeiro o moletom, é só ir para essa parte do vídeo, que eu vou deixar aqui o minuto, que começa a parte do moletom. Agora a gente vai começar a parte da calça. Para fazer a calça, a gente precisa de dois zíperes de 15 centímetros, como eu comentei lá no início do vídeo. E esses zíperes de 15 centímetros a gente vai fazer dois detalhes nas barras das pernas da nossa calça. É super opcional, se tu quiser colocar, coloca, se tu não quiser, é só fechar a lateral da calça normal. E pra gente começar a nossa calça, a gente vai começar pelos bolsos, eu vou mostrar ali na mesa como que a gente vai fazer. Tô aqui então em cima da mesa as duas partes da frente da nossa calça e as duas partes do bolso da nossa calça. Vocês vão ver que tem um recorte aqui, um dente, que esse recorte é o recorte do nosso bolso. A gente vai posicionar direito com direito, então, direito do meu bolso com direito da minha frente, posicionar bem em cima desse nosso recorte. E a gente vai fazer uma costura com um pezinho de máquina. Então, a gente vai contornar esse dentinho. Então, a gente vai fazer aqui e depois fechar o nosso dentinho. A gente vai fazer a mesma coisa dos dois lados. Então, direito com direito, encaixei os dentinhos do meu bolso, vou alfinetar direitinho e aí a gente vai passar uma costura aqui. Vou mostrar ali na máquina. Então, tô aqui na máquina e vou fazer esse contorno que eu comentei. Vou colocar um pezinho de máquina e vou costurar normal. Costurei aqui, então, esse nosso bolso na nossa parte da frente. E agora a gente vai fazer o acabamento do nosso bolso. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai cortar essas pontinhas pra gente conseguir desvirar o nosso bolso. Então, cortei aqui as duas pontinhas. E agora sim, eu vou desvirar. Então, eu vou desvirar. Já vou alfinetar aqui essa minha parte do bolso. Vou puxar bem a costura pra abrir ela bem. E aqui nessa pontinha, a mesma coisa.
E agora a gente vai fazer uma costura de acabamento em toda essa volta. Então, a gente vai fazer uma costura de pesponto aqui para prender o nosso bolso na nossa parte da frente e fazer um acabamento. Então, vou usar aqui meio pezinho de máquina e vou fazer esse mesmo contorno que a gente tinha feito. Fizemos, então, aqui o nosso acabamento do bolso. E agora eu vou repetir o mesmo processo com a minha outra parte da frente. Então, agora eu tô com a parte do avesso virado pra cima. Então, esse aqui é o lado avesso da nossa frente. E esse aqui é o lado direito do nosso bolso. A gente já fez aqui o acabamento de pesponto. E agora a gente vai prender o espelho do nosso bolso no nosso bolso. Então, peguei aqui o espelho do meu bolso e vou colocar direito com direito, certo? Vou posicionar bem em cima do meu bolso. Ele tem o mesmo desenho do bolso, certo? A única diferença é que ele não tem o dentinho, porque ele é o espelho do nosso bolso. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Direito com direito. Posicionar. Agora, eu vou ir para a máquina overlock e vou fazer essa costura prendendo o nosso bolso com o espelho do nosso bolso. Então, eu vou passar uma costura apenas aqui, ó, unindo o bolso com o espelho do bolso. Passar uma costura em toda essa volta e fechar aqui em cima também, tá? Eu vou fazer essa costura na overlock, mas se tu só tiver a máquina reta, não tem problema. É só passar uma costura reta de um pezinho de máquina e depois um zigue-zague para dar acabamento. Então, eu vou fazer ele no overlock e vou prender apenas essa parte. Então, eu vou ir para a máquina assim, vou costurar aqui, fazer a volta e depois fechar aqui. E aqui a gente vai deixar aberto. Vou ali para a máquina e já volto. Voltei ali da máquina overlock e já prendi o espelho do nosso bolso com o nosso bolso. Então, ele fica assim, ó. Só essa parte presa. E agora, eu vou com o lado direito virado para cima aqui da nossa frente, eu vou passar um pesponto de meio pezinho só aqui, ó, onde tem essas 3 camadas, que é frente, bolso e espelho do bolso. Só para prender, para quando a gente for unir com a outra lateral da calça, não acabar ficando de fora na hora de costurar. Então, eu vou passar meio pezinho aqui, um pesponto de segurança só para não soltar. Tô aqui, então, com as nossas partes da frente, ó, aqui embaixo tá a minha parte da frente, já feito o nosso acabamento dos bolsos, então o nosso bolso já está instalado, ó, já dá até pra colocar o celular aqui dentro. Coloquei aqui, então, parte da frente virada pra cima e vou pegar a minha parte das costas, que é essa aqui, e vou colocar direito com direito, certo? Vocês vão ver que aqui na parte da barra, mais pra baixo, tem esse dentinho que puxa pra fora. Isso aqui a gente vai usar pro acabamento da nossa peça na hora que a gente for aplicar o zíper, tá? Então, agora eu vou colocar aqui pontinha com pontinha, vou alfinetar ou colocar prendedores, inclusive isso aqui é uma dica que eu comecei a usar essa semana, descobri que tem muita gente da costura criativa que usa no lugar dos alfinetes, eu gostei bastante, principalmente no moletom, que é um tecido muito grosso, é chatinho de colocar alfinete, aqui com o prendedor é bem mais fácil, isso aqui é prendedor de escritório, tá? Então eu coloquei aqui direito das minhas costas com o direito da minha frente e vou alfinetar ou prender tudo isso, tá? Aqui vocês vão ver que tem uma diferença, tá? Essa diferença existe pra hora que a gente for colocar o elástico, na hora que for virar, ele encaixa certinho. Então aqui a gente vai prender assim, né, vai ajustar e aqui embaixo a gente só vai seguir também. Então a gente vai alfinetar tudo isso e vai passar uma costura reta, tá? Ou na máquina reta doméstica ou na overlock, não tem problema. E a gente vai costurar apenas até aqui, tá? Nem mais nem menos, a gente vai costurar até aqui. Porque depois a gente vai fazer esse acabamento aqui, então eles não pode estar costurado, porque aqui vai ter uma abertura. Então a gente vai passar uma máquina reta em toda essa extremidade aqui, unindo a lateral das nossas pernas. Costuramos aqui então as partes das pernas da nossa calça, ó. Fechada, ela fica assim. E agora a gente vai fazer os acabamentos com zíper aqui nas barras das nossas pernas. Vou mostrar ali na mesa como que a gente vai fazer. Coloquei aqui na mesa, então, uma das nossas pernas abertas. Essa daqui é a minha perna direita, ó, porque o bolso tá pra cá. Então, aqui vai a outra perna, vai a perna esquerda. Então, a gente vai fazer primeiro na perna direita pra depois replicar pra esquerda. Aqui embaixo é onde a gente vai encaixar o nosso zíper, certo? O nosso bolso tá pro lado esquerdo, né? Então, o acabamento do nosso zíper também vai ficar pro lado esquerdo. Pensem que esse acabamento, ele vai seguir a parte do bolso. Então, quando a gente posicionar o nosso zíper aqui, o lado esquerdo, né, o lado do bolso, que vai ficar por cima do zíper para fazer o acabamento. Vou mostrar como que a gente vai fazer isso. Então, parece que é um bicho de 7 cabeças, tá? Mas não é.
Vocês lembram que eu comentei pra gente costurar até ao nosso dentinho, né? Então, se tu costurou com a reta ou costurou com o overlock, enfim, a gente costurou até esse dentinho. No caso aqui, eu vim com o overlock até onde o overlock conseguia, que é aqui, ó, onde tá essa linha, e depois eu reforcei com a reta até o meu dentinho. Beleza, tô com o lado direito virado pra cima. Tô com o zíper em mãos, esse aqui é um zíper simples de 15 centímetros, tá? É um zíper pequeno. E, que nem eu comentei, esse lado aqui, que é o lado que tá o meu bolso, essa aqui é minha frente, essa aqui é minhas costas, é o lado que vai fazer esse acabamento aqui. O nosso zíper, ele vai ficar escondido por aqui, né? O que que a gente vai fazer primeiro? A gente vai prender, então, pelo lado das costas, tá? Como que a gente vai fazer? Esse finalzinho que sobra do meu zíper, ele tem os exatos 2 centímetros que a gente precisa para depois fazer a nossa bainha de 2 centímetros. Então, eu vou posicionar o meu zíper, final do zíper com o final da minha barra, tá? Aqui tá o zíper do jeito que ele vai ficar, ele vai abrir assim, né? E eu vou colocar direito do meu zíper com direito das minhas costas. Alinhei aqui finalzinho com finalzinho, vou alfinetar. Coloquei, então, direito do meu zíper com o direito das minhas costas. E agora eu vou passar uma costura unindo o meu zíper bem aqui rente aos dentinhos, a parte das minhas costas, tá? Vocês vão ver que o zíper tem o mesmo tamanho desse dentinho que a gente deixou. Pra fazer essa costura, eu vou usar um pezinho de máquina específico e eu vou mostrar ali na máquina como que a gente vai fazer. Vou usar, então, pra costurar essa parte do zíper, esse pezinho, que é o pezinho específico pra zíper, tá? Vou posicionar ele aqui na minha máquina, ele já apareceu aqui várias outras vezes. Eu gosto bastante de usar. E vou costurar. Então, tô aqui com minhas costas, com o meu zíper direito com direito. Pra começar aqui, o que que eu já vou aproveitar? Eu vou pegar essa parte e vou dobrar ela pra cá. Pra na hora que a gente for fazer a bainha, ela não interfira em nada. Então, eu já dobrei essa parte pra cá, ó. E vou costurar na máquina. Bem rente ao meu dentinho. Quando eu estiver chegando aqui perto do meu cursor do zíper, o que que eu vou fazer? Desci a minha agulha pra prender, ó, ela não sai. Subi o meu calcador, ele sobe até uma parte, né? Se eu apertar mais um pouquinho, ele sobe mais. Vou ficar segurando e vou levar esse meu calcador lá pra trás, pra ele não me atrapalhar nessa costura. E vou costurar até o final do meu dentinho que eu deixei aqui. Costuramos, então, a primeira parte do nosso zíper. Ó. Voltamos aqui, então, pra mesa. Lembrando que o lado que a gente prendeu o zíper é o lado das costas, tá? Que a gente prendeu aqui, ele vai ficar assim. E agora, a gente vai tirar esse excesso de linha que sobrou. Aqui não pegou bem na costura, não tem problema. Depois eu passo uma costura reforçando aqui. Ó, vou passar uma costura aqui pra reforçar. E agora, a gente vai prender o nosso outro lado do zíper. Então, o que que eu vou fazer? Fechar o meu zíper, tá? Vou deixar ele retinho aqui na mesa certinho. E agora, esse lado aqui, que é o meu lado de cima, esse meu dentinho, eu vou dobrar ele e vou colocar aqui em cima. Ó. Vou jogar essa nossa costura aqui pro lado de lá, tá? E vou posicionar essa minha parte da frente, ó, que o meu zíper acompanhe esse meu dentinho, tá? Se quiser, dá pra alinhavar isso também pra prender, mas eu não vou fazer agora. E vou abrir como se aqui existisse uma costura, tá? Vou alfinetar. E vou alfinetar aqui embaixo também. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. E agora, a gente vai fazer a costura de acabamento aqui, que vai ser a costura de proteção dessa nossa parte. Então, peguei aqui o giz para ilustrar melhor. Então, aqui, quando a gente abre, tem esse ferrinho, né? Aqui a gente pode fazer duas coisas. Ou fazer a costura aqui em cima, que vai aparecer um pedaço do ferrinho, ou aqui embaixo. Eu vou fazer embaixo do ferrinho. Então, eu sei que o meu ferrinho tá aqui, eu vou marcar, meu ferrinho tá aqui, então a minha costura tem que começar aqui, ó.
certo? E se a minha costura vai começar embaixo desse meu ferrinho, eu vou ter que reforçar essa minha costura aqui um pouquinho mais, para tapar esse nosso ferrinho. Então, eu vou reforçar essa minha costura, antes de fazer tudo isso, até aqui, que é onde pega o ferrinho. Depois que a gente reforçar essa costura, aí sim. Aí a gente vai fazer essa costura aqui, por baixo do ferrinho, ou por cima, tanto faz. Vou começar aqui, uma costura reta, e vou fazer uma costura aqui de mais ou menos 1 centímetro. E o que que essa costura vai pegar? Essa costura vai pegar o meu lado da frente da minha calça, vai pegar a minha dobra do dentinho da minha perna, lembra? E o meu zíper. Então, ele vai prender tudo isso. Vou ir ali pra máquina e vou mostrar pra vocês. Então, tô aqui na máquina. Vou reforçar essa costura que eu comentei pra vocês. Então, vou vir aqui e vou costurar mais um pouquinho aqui, só pra tapar esse meu ferrinho. Eu fiz aquela costura que eu comentei pra vocês pra tapar o meu ferrinho. E agora eu vou passar uma costura aqui em cima dessa linha que eu marquei. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito do outro lado. Então, eu vou prender com a minha agulha, levantar o meu calcador e o meu cursor aqui, eu vou jogar ele lá pra trás. Joguei meu calcador lá pra trás pra ele não me atrapalhar. Vou costurar. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu queria ter feito ali, que é dobrar o meu zíper, tá? Pra na hora que a gente for fazer a bainha, ele não nos atrapalhar. Finalizamos aqui essa parte do zíper, lembrando que o protetor do zíper fica pro mesmo lado do bolso. E agora eu vou repetir o mesmo processo com a minha outra perna, que tá aqui já unida pela lateral. Vou fazer a mesma coisa, como o meu bolso tá para esse lado é o lado que vai ficar dobradinho por cima. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é juntar o zíper direito com direito, aqui, pontinha com pontinha, e vou costurar todo ele, para depois conseguir desvirar e fazer aquela nossa dobrinha aqui por cima para fazer a proteção do nosso zíper. Então, esse lado aqui tá pronto, essa parte dos giz eu vou tirar agora com ferro e vou fazer a mesma coisa com esse zíper e aí a gente vai fechar as pernas da nossa calça. Resolvida, então, a parte do zíper da nossa calça, então, as duas pernas estão com o zíper, com os protetores. Agora, a gente vai fechar essas pernas. Então, tô com uma das pernas aqui, já com o meu zíper aplicado, com o bolso aplicado, e eu vou fechar essa perna. Então, eu vou pegar aqui costas da minha calça com o direito da minha calça, direito com o direito, vou unir ali pontinha com pontinha, vou alfinetar tudo isso ou com os prendedores que eu comentei. Então, pontinha com pontinha aqui. E agora eu vou ir pra máquina e fechar essas minhas pernas. Vou fazer isso com essa e com a outra perna também. Vou fazer no overlock, mas que nem eu comentei, dá pra ser na máquina reta e depois zigue-zague pra dar acabamento. Vou fechar as duas pernas pra depois a gente conseguir fechar o gancho, aplicar o nosso elástico, fazer a casinha pro nosso elástico e fazer as barras. Fechamos então aqui as pernas da nossa calça. Ó, fiz com overlock. Fechamos as pernas da nossa calça, aqui tô com uma perna e aqui tô com a outra. Tô com o lado avesso virado pra cima, tá? Com o lado avesso pra fora, na verdade, né? O lado direito tá aqui dentro e o lado direito tá aqui dentro. Tô com as duas partes da frente viradas pra cima e agora a gente vai fechar esse nosso gancho. Ó, a gente vai fechar esse nosso gancho. E como que a gente vai fechar esse nosso gancho? Vou juntar, então, pontinha com pontinha da minha frente, aqui, ó, a parte que tem os bolsos, pontinha com pontinha. Vou colocar o meu prendedor, tá? Ou alfinete, tanto faz. E vou fechar todo esse gancho. Vou aqui também pontinha com pontinha, colocar o meu prendedor, ó, vai ficando assim. E aqui eu vou fazer a mesma coisa até chegar na minha costura e depois eu vou dar continuidade, a mesma coisa até o outro lado do meu gancho. Então, vou terminar aqui de colocar o prendedor e vou mostrar pra vocês como que fica. Ó, coloquei prendedor, então, em toda a minha calça. Ó, essa aqui é a parte das costas. Costas com costas, costura com costura, pontinha com pontinha. E aqui na frente, a mesma coisa. Ó. E agora eu vou passar uma costura em toda essa volta, tá? Em tudo isso que a gente colocou o prendedor. Então, vou começar aqui, vou fazer uma costura com overlock, mas dá pra ser na reta também. Fechamos, então, o gancho da nossa calça, ó. Por dentro fica assim. E eu já aproveitei e passei uma overlock em toda essa volta de cima da minha calça, ó. Em todo esse costo pra gente poder dar o acabamento. Se tu não tem overlock, não tem problema, dá pra usar a máquina reta também, tá? E agora a gente vai fazer esse acabamento do cos. O que que eu fiz também e aproveitei?
Passei overlock em toda essa volta dos minhas barras, tá? Da calça. Pra depois a gente só fazer aqui a dobrinha pra nossa bainha. Então, fiz aqui overlock, dá pra ser a zigue-zague também. Vamos, então, finalizar o nosso cos da nossa calça. O que a gente vai fazer? A gente tem o elástico de 4 centímetros, tá? Que é esse aqui, ó. Ele tem 4 centímetros de largura, tá? E a nossa calça, a gente vai fazer uma dobra de 5 centímetros. Então, com um giz, eu marquei aqui 5 centímetros, ó, e vou marcar. E vou fazer essa marcação em toda a volta da minha calça, tá? E aí, antes da gente fazer a dobra e aplicar o... Antes da gente fazer a dobra, fazer a costura e aplicar o nosso elástico, o que dá pra gente fazer aqui, tá? Essa calça, dependendo o elástico que tu for usar, no meu caso eu vou precisar fazer isso. O elástico que eu tô usando, ele não é super firme, então com o tempo ele vai dar uma laceada. O que é interessante da gente fazer? Colocar um cadarço por dentro desse cos junto com o nosso zíper. Então, antes da gente fazer essa nossa dobra, ó, esse aqui é o meu lado da frente que tá pra cima, ó, o lado dos bolsos aqui. Tá um bolso e aqui tá outro bolso. O que dá pra gente fazer? Ou só fazer um furinho aqui, um de cada lado, pra gente depois passar esse nosso cadarço, ou fazer 2 casinhas de botão aqui, que é o que eu vou fazer. Eu vou fazer nesse sentido, tá? No sentido horizontal da minha calça. Eu vou fazer 2 casinhas de botão aqui antes da gente fazer essa dobra. Fiz aqui então as minhas 2 casinhas de botão e fiz a marcação de 5 centímetros em todo o meu cos. E o que a gente vai fazer agora? Agora sim vai ter que ser alfinete, não vai dar pra ser o prendedor. Eu vou dobrar exatamente onde tá essa minha marcação de 5 centímetros, ó. Vou dobrar, vou alfinetar. Vou alfinetar toda essa volta do cos. Alfinetei, então, todo o meu cos nessa marca dos 5 centímetros. E agora a gente vai costurar bem rente aqui a esse finalzinho, tá? E a gente vai... Eu vou começar em uma das laterais, então aqui tá um dos meus bolsos, aqui minhas costas. Vou começar deixando já esse espaço todo aberto. Então, eu vou costurar daqui, vou fazer toda a volta e parar aqui. E vou deixar mais ou menos um espaço de 3 a 4 dedos aqui, tá? Que é o espaço que a gente vai passar o nosso elástico depois. Costuramos, então, aqui o cos da nossa calça. Ó, essa aqui é a parte da frente e aqui a parte das costas. Fizemos a canaletinha que vai ir o nosso elástico. Deixei em uma das laterais a abertura, ó, pra gente conseguir passar o nosso elástico por aqui. Aqui na frente, na parte de dentro, as minhas 2 casinhas de botão pra gente conseguir passar o cadarço depois pra amarrar. E agora a gente vai passar o elástico aqui por dentro. Quanto de elástico a gente vai usar? Para fazer esse cálculo, a gente vai pegar a fita métrica, vai medir toda esse nosso cos, aqui no meu caso, no tamanho P, deu 109. E aí, o que a gente vai fazer para descobrir quanto de elástico a gente precisa? A gente precisa de 3/4 desse nosso cos. Como que a gente chega nesse resultado? A gente pega o valor do nosso cos, no caso aqui 109, divide por 4, no meu caso deu uns 27, uns 27 quebrado, e depois multiplica por 3, porque a gente vai usar 3 partes dessas 4 partes. Por isso, 3/4 do nosso cos. Então, eu vou pegar esse valor, que eu dividi por 4, que deu 27, mais ou menos, e vou multiplicar por 3. E aí, cheguei no meu resultado do tamanho do meu elástico, que no meu caso aqui deu 81 e uns quebradinhos. Então, peguei o meu elástico já e marquei nele os meus 81 centímetros. Não vou cortar agora. Por quê? Vou aproveitar que ainda tem essa tirinha. Se tu só tem os 84, os 81, paciência, né? Os 81, né? Cada tamanho cada tamanho de calça vai ser um tamanho de elástico. Vou aproveitar esse pedacinho aqui para eu conseguir assentar o elástico dentro do meu cos. Então, vou pegar essa minha pontinha, já marquei que o meu elástico vai ir até essa marcação. Vou encontrar aqui onde eu deixei aberto. Então, eu peguei aqui uma segurança, dá pra ser um passo elástico também, para poder passar esses meus 81 centímetros de elástico. Então, eu vou pegar essa minha segurança, botar na pontinha do meu elástico, fechar, e agora, lá pelo espaço que a gente deixou do nosso cos aberto, aqui pela parte que a gente deixou aberta, eu vou passar esse elástico, até chegar a segurança aqui do outro lado. Então,
chegou aqui do outro lado, ó, a minha segurança, e bem junto com a minha marquinha. O que que eu vou fazer? Vou alfinetar aqui o meu elástico, essa minha sobra, junto com a minha marca, só pra ele não soltar. E desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou garantir que o meu elástico tá aberto aqui por dentro e vou colocar um alfinete pra segurar esse elástico. E agora, eu vou ir abrindo esse elástico para ter certeza de que em toda essa volta ele tá do mesmo jeito e que não aconteça no meio que ele vire, entendeu? Então, vou ir puxando aqui, garantindo que o meu elástico tá aberto. Então, consegui distribuir aqui o meu elástico, conferindo para ver se ele estava certinho em todas as partes. E agora eu vou pegar aquela parte que eu fiz a marcação, quase não dá mais pra ver, mas ela tá aqui, e vou unir com esse outro lado, que era o que tava com o gancho. Então, eu vou unir assim, ó, alinhar esse meu finalzinho do elástico com essa minha marcação. Vou passar um zigue-zague aqui só pra prender. Fiz aqui a costura de zigue-zague pra unir. E essa parte do elástico que sobrou, agora sim eu posso cortar. Vou tirar esses alfinetes que eu coloquei ao longo do elástico, para eu conseguir distribuir melhor o elástico em todo o meu cos. Essa aqui é a minha parte da frente. E agora, nessa parte que a gente deixou aberta, a gente vai esticar e continuar essa costura, como se a gente estivesse fazendo que nem a gente fez daquela vez. Tava todo mundo dobradinho aqui nos 5 centímetros e a gente vai costurar aqui. Uma costura reta. Sem pegar no elástico. Então, fechei aqui aquela parte que estava aberta. E agora eu vou distribuir o meu elástico por inteiro em todo esse meu cos. E agora que eu distribuí todo esse elástico no meu cos, o que que eu vou fazer? Vou pegar alfinetes e vou alfinetar em 4 pontas. Então, as 4 pontas de costura. Então, costas, frente e as 2 laterais. Vou colocar alfinete para prender o nosso elástico nesse ponto. Pra gente poder fazer a costura para prender o elástico. Para o elástico não ficar se mexendo, não ficar virando dentro do nosso cos. Como eu comentei, esse meu elástico ele não é dos mais firmes. Então, por isso que eu deixei aquelas 2 aberturas aqui, que é para eu poder passar um cadarço aqui por dentro para eu poder amarrar essa calça. Coloquei aqui os meus 4 alfinetes e agora a gente vai fazer uma costura para segurar tudo isso. Como que a gente vai fazer? E agora eu vou colocar a câmera aqui perto da máquina para eu mostrar como a gente vai fazer essa costura. Então, tô aqui na máquina, coloquei o meu pezinho aqui em cima de uma das minhas costuras, então essa aqui é uma costura lateral, ó, aqui tá um bolso. E agora a gente vai fazer uma costura de um pezinho de máquina, fazendo um sanduichinho do nosso cos, aqui a parte interna, o nosso elástico que tá lá dentro, e o nosso cos aqui a parte externa. E pra fazer isso, eu vou segurar aqui o outro alfinete e vou tensionar ele, vou puxar, pra ele ficar assim, ó, esticado. E vou puxar desse lado aqui também pra ele não soltar. E vou costurar um pouquinho mais de um pezinho de máquina. Vou fazer isso em todo o cos. Tirei aqui os excessos de linha já, e o nosso cos tá ficando assim. E agora eu vou passar mais uma vez em todo o cos, um pouquinho mais pra baixo. Mais ou menos aqui, ó. E vai ser mais no olhômetro mesmo. E vou tomar cuidado pra não costurar por cima de onde eu deixei pra passar o meu barbante. Então, eu vou costurar mais ou menos aqui, ó. Vou começar também em uma das costuras e vou repetir o processo de ir puxando o elástico. Finalizamos então aqui a parte do nosso cos. E se o teu elástico é bem firme, não precisa colocar cadarço aqui por dentro. Eu vou colocar depois, vou colocar dentro de um buraquinho, passar com a mesma segurança que eu passei o elástico, vai sair do outro buraquinho e fechou o assunto cos. E agora a gente só precisa fazer as bainhas na barra da nossa calça. E como que a gente vai fazer isso? Ó, tô aqui com a barra da nossa calça. A gente vai marcar 2 centímetros e dobrar, que vai dar bem no finalzinho do nosso zíper. Vou dobrar toda a nossa barra nesses 2 centímetros e vou costurar, cuidando para não costurar em cima do dentinho, aqui em cima do dentinho, senão depois
não vai fechar até o final. Vou então só fazer essas barras pra gente poder começar o nosso moletom. Finalizado então essa parte da calça, agora a gente vai pra parte do moletom, que é muito fácil de fazer, é bem rapidinho, tá? O que a gente vai precisar? Ah, uma coisa que eu fiz. Quando eu fui cortar o meu molde, tanto frente quanto costas, eu dobrei a parte de baixo do meu molde, pro meu moletom ficar um pouquinho mais curto, tá? Então eu tô usando o tamanho P, porque eu quero que ele fique mais larguinho mesmo, mas eu queria que ele ficasse um pouquinho mais curto. Então eu dobrei aqui uns 6 centímetros, mais ou menos, tá? Eu encurtei ele 6 centímetros, eu só dobrei, porque depois eu quero fazer outro com o tamanho original. Então, para fazer a primeira costura, a gente vai precisar da parte da frente e da parte das costas do nosso molde. A parte da frente e das costas do meu moletom, então eu juntei aqui direito com direito, tá? Alinhando aqui pelos ombros, e a gente vai juntar e a gente vai costurar justamente esses ombros. Então, a gente vai juntar ombro com ombro aqui em cima, ó. Vou mostrar assim que fica melhor. Tô aqui com direito, então direito da minha frente com direito das minhas costas, e a gente vai passar uma costura nesses dois ombros aqui. Eu vou fazer na overlock, mas tu pode fazer na máquina reta também, e depois passar um ponto zigue-zague. Unir aqui, então, os ombros na overlock, tá? E antes da gente colocar a nossa gola aqui no meio, a gente vai fazer um acabamento nesses ombros. Então, aqui eu tô com o lado frente virado pra vocês. E o que eu vou fazer com essa minha costura? Eu vou jogar pro lado das costas e vou passar um pesponto aqui em cima, tá? Coisa de meio pezinho de máquina. Fiz, então, esse nosso acabamento nos ombros, e agora a gente vai fechar a nossa gola. Eu escrevi um V aqui na minha ribana, só pra saber qual lado era o verso e qual era o lado direito, porque é muito parecido. Então, vou pegar a minha ribana e vou dobrar ela direito com direito, assim, ó. E vou fechar uma costura aqui. Pode ser na máquina reta, na overlock, tanto faz. Eu vou fazer na overlock. Fechei, então, aqui a minha ribana com o lado direito aqui pra dentro, então, ó, fica o lado avesso com a costura. E agora a gente vai dobrar toda ela pra gente poder fechar essa nossa gola, certo? Vou mostrar como que a gente vai posicionar no nosso moletom pra gente poder costurar. Então, tô aqui com o meu moletom aberto, ó, a gente costurou as mangas, a gente costurou os ombros, fez os acabamentos, e aqui é a parte que a gente vai encaixar a nossa gola. Como que a gente vai fazer isso? Ou com alfinete ou com prendedores, no meu caso aqui eu vou usar prendedor, a gente vai dobrar essa nossa ribana, ó, com a costura que fique pra dentro. Vou alinhar mais ou menos no olho o meio aqui das minhas costas. Vou prender com o meu prendedor. Opa. Agora eu vou achar o meio aqui da minha ribana e mais ou menos o meio aqui da minha frente, assim, ainda dobrado, e vou prender também. Porque a nossa ribana, ela é um pouquinho menor que o tamanho da nossa gola toda. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui nas duas pontas. Então, vou achar aqui o meio e vou achar aqui o meio. Mesma coisa aqui. E agora, eu vou passar uma costura prendendo tudo isso. Então, eu vou passar uma costura aqui em toda a volta, prendendo essa minha dobra da ribana com o meu moletom. Eu vou passar no overlock, mas dá pra ser na máquina reta também. Apliquei, então, a nossa gola aqui no nosso moletom. Se tu quiser, tu pode fazer esse mesmo pesponto em toda a volta ou apenas nas costas, fica a teu critério, tá? Agora, a gente vai prender as mangas. Olha que bonitinho fica essa gola, né? Agora, a gente vai prender as nossas mangas. Abrir, então, o nosso moletom, parte da frente, parte das costas, e aqui estão as minhas duas mangas. O que que eu fiz? Esse aqui é o lado avesso da minha manga, tá? No nosso molde, ele tem indicação do encaixe da frente e do encaixe das costas. O que eu fiz aqui foi passar com giz de tecido, F diferente, C de costas, e fiz a mesma coisa no outro, pra eu conseguir me guiar de qual era qual. Então, esse aqui, o encaixe da frente vai pra esse lado, e esse aqui vai pra cá. O que que a gente vai fazer? Essa daqui é a minha frente, essa daqui é as minhas costas, certo? E aqui é o meu lado frente. Então, eu vou juntar direito com direito do meu moletom. Então, eu vou virar assim. Vou unir pontinha com pontinha aqui de baixo. Eu vou colocar pontinha com pontinha e colocar ou um alfinete ou um prendedor.
E agora, essa minha outra pontinha da minha manga, eu vou unir com a minha pontinha aqui das costas. E vou fazer a mesma coisa, unir ou com alfinete ou com prendedor. E agora, eu vou distribuir essa manga em toda essa volta aqui. E vou prendendo com o prendedor. Unir aqui manga com frente e costas e vou passar uma costura pra unir tudo isso. Então, vou passar uma costura reta aqui ou uma costura de overlock. E depois, eu vou fazer exatamente a mesma coisa com a minha outra manga. Vou juntar direito com direito, unir pontinha com pontinha, pontinha com pontinha e depois vou distribuindo. Vou fazer ali na máquina e já volto. Colocamos as nossas mangas no nosso moletom. Esse aqui é o lado avesso dele, tá? Tô com o lado pra frente, virado pra vocês. Colocamos as nossas mangas. Mas aqui a nossa lateral está aberta, né? Como que a gente vai fechar? Tô com o lado avesso virado pra fora. Vou juntar aqui pontinha com pontinha da minha manga. Vou descer aqui e ir até costura com costura da nossa cava e depois continuar até o final do nosso moletom. E vou passar uma costura pra fechar essa nossa lateral. De novo, vou fazer no overlock, mas dá pra fazer na máquina reta também. Fechei as laterais do nosso moletom e agora só falta os punhos. Voltando. E agora só falta os nossos punhos do braço e a barra de baixo do nosso moletom. E a gente vai fazer exatamente do mesmo jeito que a gente fez com a nossa gola. Então, vou pegar aqui os nossos punhos, ó. De novo, marquei com um Vzinho pra eu saber qual era o lado, o verso e o direito. Peguei os nossos punhos aqui, vou fazer com um e depois eu vou replicar no outro. E vou dobrar ele ao meio, deixando o lado avesso pra fora. E vou fechar aqui com uma costura reta. Fechei, então. Falei que a parte do moletom é muito rápida. Fechei. Agora, ó, a gente tem um funil, que é o nosso punho. A gente vai dobrar ele ao meio, deixando a costura pra dentro. Então, nosso punho tomou forma agora. E agora a gente vai encaixar no punho. Finalizei aqui a parte dos punhos do nosso moletom, ó. Temos punhos no nosso moletom e ele está praticamente pronto. Só falta colocar a nossa ribana aqui embaixo na barra. E como que a gente vai fazer isso? Peguei aqui as minhas duas partes da ribana, tá? Tô com ela deitada assim no vertical, direito com direito, tá? Então, direito com direito. Lembra que eu marquei aqui o Vzinho pra eu saber o lado avesso? Direito com direito e vou fechar as duas laterais dela. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na gola e nos punhos. Fazer o moletom é muito simples. Vou fechar aqui, vou fechar no overlock, de novo, que nem eu comentei, e vou fechar essa minha outra lateral. Fechei, então, aqui a lateral e eu vou colocar na minha barra do meu moletom. Vou mostrar de outro ângulo aqui pra vocês. Tô, então, aqui com a minha ribana e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez dos punhos. A gente vai dobrar o meio, costura com costura, e vai ficar esse lado de fora. Esse lado de fora, que é o meu lado direito, tanto faz qual lado, eu vou encontrar com a costura lateral do meu moletom. E vou colocar um prendedor ou um alfinete. E agora, essa mesma ribana, a gente vai seguir esta dobra, ó. Ele tá assim, né, dobradinho, e essa outra costura a gente vai encontrar com a outra lateral do nosso moletom. E vamos alfinetar ou prender. E agora a gente vai fazer da mesma forma, encontrar os meios aqui. Então, encontrei aqui esse meio, vou encontrar o meio daqui e vou marcar também. E agora, mesma coisa deste lado. E agora eu vou passar uma costura unindo tudo isso. Então, meu moletom, a barra do meu moletom com a minha ribana dobradinha. Vou passar uma costura aqui. Finalizamos, então, o nosso moletom. Ele está prontíssimo, ó, com a barrinha, punhos e gola. Um moletom super simples, fácil de fazer e
nesse frio que está fazendo, para quem é do Rio Grande do Sul vai me entender, eu sei que nos outros estados também está frio, mas o Rio Grande do Sul tá de brincadeira com esse inverno, né? Então agora temos um moletom e uma calça de moletom e o nosso conjunto Palma ficou assim. Já me conta aqui nos comentários o que tu achou e o que tu achou dessa aula, o que tu tá achando de todas essas aulas que eu tô trazendo aqui pra vocês. E lembrando que se tu tá assistindo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição um link para te adquirir esse molde. Lembrando que ele vem do PP ao XGG, tudo pelo mesmo valor. E claro, fazer parte da nossa comunidade exclusiva de alunas. Foi incrível trazer essa aula aqui para vocês. Vejo vocês na próxima. Um grande beijo. Tchau!